Jeremias, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 5, diz-nos assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, e toda a carne o seu braço, e cujo coração afasta-te do Senhor, pois ele será como arbusto no deserto, não verá quando o bem chega, porém habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio, não verá quando o calor chega, porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir o seu fruto. Amém? Obrigado, podeis tomar seu assento. Muito obrigada, queridos. O texto aqui em questão, e que você me ajude e tenha um pouco de paciência aqui, para que a gente entenda todo o contexto em que está inserido o capítulo 17 do livro de Jeremias. O livro de Jeremias, ele é escrito em um período muito adverso para Israel, um período muito sombrio, muito complicado, depois do tempo dos juízes, um período difícil para Israel. Este período é um período em que o povo estava às portas de serem oprimidos, de serem escravizados, de serem massacrados por Babilônia. Para isso que Deus levanta o profeta Jeremias. O propósito de Deus levantar Jeremias é para que desse um alerta para esse povo. O mesmo alerta Deus vai dar também a Abacuque, porque o texto aqui de Jeremias, poderíamos dividir o livro de Jeremias em duas partes. A primeira parte, um período de aviso, a segunda parte que narra os fatos até a entrada dentro de Babilônia. Período aqui em que Deus levanta Jeremias, a partir do capítulo de número 37, Deus estava falando com Jeremias que o que ele tinha determinado, o que ele tinha estabelecido, não iria retornar, não iria voltar atrás, estava decidido, estava decretado. Deus já tinha estabelecido uma sentença esta que seria pelas mãos de Babilônia. Ora, se a gente for ao livro de Abacuque, nós vamos ver Abacuque pedindo a Deus para que punisse Judá. Quando eu digo Judá aqui, eu falo a tribo do sul, porque as 10 tribos do norte, Israel, capital em Samaria, já tinham sido levados cativa. Todos os reis do norte foram os maus, fizeram o que desagradava a Deus. Já na tribo do sul, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém, ali estava o templo. Nós vamos ver períodos esporádicos de avivamento, nós vamos ver reis bons, e quando eu digo bons, eu não digo no âmbito administrativo, mas eu digo no âmbito espiritual, porque eles trouxeram o avivamento para dentro da nação, e o templo era o local de comunhão. No capítulo 7 de Jeremias, nós vamos ver que o povo colocava a confiança no templo. Então, tudo que os profetas falavam, o povo dizia: longe de nós, é certo que este mal não sobrevirá, que este mal não virá, porque nós temos o templo, nós temos esta confiança, uma vez que nós estamos em paz com as nações vizinhas, uma vez que nós temos aliança com o Egito, uma vez que nós temos aliança com os possíveis adversários, então nós temos paz, nós estamos confiando na nossa aliança. E aí é uma frase que cabe perfeitamente aqui, é que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A mesma profecia que vem e causa arrependimento em uns, é a mesma profecia que vem para endurecer o coração de outros. A mesma palavra que liberta a vida, é a
mesma palavra que alguém vai sair daqui dizendo: não gostei, não foi o que eu queria, o culto não foi como eu pensei. Porque é isto, porque a palavra de Deus prepara e depende, como a parábola do semeador, porque o fato da parábola do semeador, da semente, não, o poder não estava na semente, o poder ou a eficácia é no solo em que essa semente caía, porque a semente não deixa de ser semente porque o solo é ruim, a semente vai continuar sendo semente independente de onde que ela caia. O que vai fazer o resultado da semente é o solo em que essa semente caiu. Para isso, a gente vai ver o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, falando acerca disso, falando que Deus tinha estabelecido uma sentença e Deus não retornaria. Para além disso, Jeremias vai dizer que o pecado desse povo já estava gravado, já estava escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante gravado na tábua do coração. Ou seja, Deus tinha estabelecido mediante o posicionamento desse povo, em que não há arrependimento, em que não há conversão, em que não há mudança, até que a gente chega no capítulo de número 17, em que Jeremias mostra a dureza do coração desse povo, o pecado deste povo sendo passado de geração, era um ciclo vicioso deste pecado. Então, Jeremias está mostrando aqui um contraste. E que contraste é este? Jeremias está mostrando aqui o contraste do homem que teme a Deus, que confia em Deus, e do homem que põe a sua confiança na carne, ou no braço da carne. A gente vai ver aqui que ambos aqui expressam as duas maneiras que são possíveis para a vida. Primeiro, a bênção ou a maldição. O caminho aqui divino ou o caminho do ímpio. Nós vamos ver aqui 3 reinos que são contrastados no capítulo de número 17. Primeiro, os 2 homens são contrastados quanto ao objeto de sua confiança. Os ímpios confiam no homem e faz da carne o seu braço. Os piedosos confiam no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. O contraste aqui, ele é tão grande quanto a diferença do céu e da terra. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que o objeto da fé de uma pessoa vai determinar o seu caráter. Eu vou repetir: o objeto da fé de uma pessoa vai determinar o seu caráter. Os 2 homens são contrastados quanto à operação de sua fé. O homem que olha para o imediato, para o presente, o braço da carne, ele não vê quando o bem vem. Já por outro lado, o contraste que nós temos aqui é aquele que confia em Deus. E o homem que confia em Deus, ele não teme, ele não fica receoso quando vem um calor. Por quê? Porque não seja o cuidado do ano da seca, o calor do julgamento e os ventos áridos da escassez não afeta o homem que tem fé em Deus. Ou seja, não depende do exterior, ou não depende daquilo que as circunstâncias o impõem, porque a sua fé vai estar firmada em Deus. Diante disso, a gente vai achar o salmista no Salmo de número 46, e é o salmo que você conhece, que diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mova, ainda que as águas justas se perturbem e o monte seja abalado pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajuda
ajudará ao romper da manhã. As nações se embeveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até nos confins, quebra arco, corta lança, queima carro no fogo. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Nesse cenário aqui, a gente vai ver o próprio Abacuque no capítulo de número 3, dizendo que ainda que a figueira podia não florescer, ainda que o produto, ainda que as vacas sejam arrebatadas, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A confiança não está em coisas, a confiança está em Deus. Também aqui nós vamos ver o contraste. Qual? Contraste aqui quanto ao resultado da fé. Olhe comigo. O homem sem Deus morará nos lugares secos do deserto, uma terra salgada e inabitada. Sua vida cheia de cansaço e inquietação. Ele vive na terra de inquietação. Já o homem de Deus vai ser como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Sua vida é verde como as folhas. Ou seja, aqui nós temos um contraste. Qual? Do arbusto. Repita após mim: arbusto. Repita comigo: árvore. Então aqui nós temos dois exemplos. O homem sem Deus, o que põe a sua confiança na sua força, põe a sua fé no braço da carne, ele é como um arbusto no deserto. Em contraste a ele, a pessoa que põe a confiança em Deus é como uma árvore plantada, cujas raízes se estende até o ribeiro. Percebe-se aqui comigo que o externo não governa o interno. Aqui a gente vai ver um chamado à estabilidade espiritual. Por quê? Porque o arbusto vive isolado no deserto, sem raiz profunda, não vê o bem chegar, vive na sequidão e depende de homem. Já a árvore plantada, firmado junto ao ribeiro, raízes estendidas, frutifica e mesmo a seca, tem folha verde e confia em Deus. Ou seja, recursos secretos são o segredo da sua força. Vou repetir: o segredo não está naquilo que é palpável, naquilo que é visto. O segredo está naquilo que não é visto. Aonde? Nos recursos secretos. A gente precisa entender aqui que essa raiz, olha o que é a raiz. A raiz é o órgão da planta. Para que serve a raiz? A raiz serve para fixar a planta no solo, sustentar a planta, manter a planta de pé, e serve para absorção de nutrientes. Ou seja, a raiz serve para manter a planta de pé e absorver nutrientes. Ou seja, esta raiz, ela cresce para baixo. Aleluia. Nesse contraste, entenda. Nesse contraste aqui, em que a raiz cresce para baixo, a gente vai ver na ponta da raiz, na ponta desse órgão chamado raiz, nós vamos ver um elemento chamado coifo. O que é isto? É a proteção da raiz. Segura, calma. É a proteção da raiz. Essa coifa defende a raiz. Por quê? Porque se a raiz não tivesse proteção, a raiz ou a planta teria ferimento. Então, para não haver ferimento, a raiz tem proteção. Por quê? Porque à medida que ela cresce para baixo, ela vai enfrentando pedra, vai enfrentando dificuldade, mas ela tem uma proteção.
segura, de modo que esta proteção permite a planta, a árvore crescer para cima sem ferimento algum. Então entenda, para crescer, ter estabilidade e a raiz encontrar o ribeiro, para tirar dele água, para tirar dessa raiz essas minerais, primeiro a gente precisa entender que essa planta precisa crescer sem ferimento. Segura. Ela precisa crescer o que, irmãs? Sem ferimento. Entenda aqui que esse arbusto, ele não tem fonte de sustento, ele depende de circunstância externa para permanecer. Ou seja, ele depende daquilo que é visto, ele depende do movimento, ele depende das circunstâncias externas para que ele continue. Por quê? Porque aqui é uma escolha, é consequência da sua escolha, consequência da sua decisão. Nós fazemos as escolhas e as escolhas nos fazem. Só que aquele que é plantado, repita comigo, plantado. Repita comigo, plantado. Porque é isso que diz o versículo 8. Se a gente vê, ou o telão nos ajude, lá no livro de Salmos, de número 1, e no livro de Salmos, de número 92, o salmista vai dizer que aqueles, Salmo de número 92, aqueles que são plantados no átrio do nosso Deus, florescerão. O salmista no Salmo 1 vai dizer que o justo é plantado como a árvores próximo a um ribeiro de rio. Ou seja, a gente precisa entender que não é transplantado, é plantado. Eu vou repetir, não é transplantado, é plantado. Planta não se planta, alguém precisa plantá-la. Planta não se planta, alguém precisa plantá-la. O que Jeremias está dizendo aqui é que a circunstância do lado de fora é consequência de quem somos do lado de dentro. Por quê? Porque a solidão é um sentimento de desconexão com o meio que te cerca. Esse arbusto aqui, ele não tem criador, não tem proteção, não tem alimentação e não tem fonte de vida. Logo, ele também vai estar sozinho e sem recurso. Só que Deus nos trouxe aqui para te dizer, e eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual? Aquilo que Deus planta, ele também cuida. Eu vou repetir. Aquilo que... Segura. Quantas tem planta em casa aqui? Planta em casa, planta. Você tem? Minha mãe tem planta em casa. E ela ama o Gael, que é neto dela. Mas ela ama também a planta dela. Quando uma criança chega perto da sua planta, o que você diz? Porque aquilo que você planta, você cuida. Imagine aquele que está plantado e que tem Deus como o jardineiro. Deus está cuidando daquilo que Ele planta. Eu vou repetir. Deus está cuidando daquilo que Ele planta. É por isso que o vento passou. Alguém disse, agora não aguenta, agora não levanta, agora não resiste, agora não sobrevive. Mas como a palmeira que tem raiz, você foi no chão, levantou. Daqui hoje, alguém olhou e disse, você não dá conta. Alguém está olhando para você e está dizendo, como é que pode? Aonde que arrumou essa sandália? Aonde que arrumou essa roupa? Alguém olha para você e está dizendo, parece que nem passa luta, parece que nem passa pau. Aí você hidratou o cabelo, colocou a roupa, subiu no salto, está aqui dando glória a Deus. Por quê? Porque o segredo da planta não está na beleza da folha, mas está na força da raiz.
Vou repetir. O segredo da penta não está na beleza da folha, está na força da raiz. Não é a folha, é a raiz. Eu vou repetir isso daqui. Por quê? Porque ela pode estar pentada no lugar pior. Se foi Deus que pentou, o lugar vai se tornar um lugar produtivo. Quer ver um exemplo disso? Pode pegar o departamento que tem menos gente. Pode pegar a obra mais espinhosa. Coloca na mão de quem Deus planta. Coloca na mão de quem faz florescer. Vai ser o melhor departamento, vai ser a melhor igreja, vai ser o culto mais avivado. Por quê? Porque não é a planta, é onde ela foi plantada. Não é a planta, é a localização. Quem planta conhece a localização do ribeiro. Pega na mão dessa amiga, me ajuda a pregar, eu não te peço mais. Mas pega na mão dela e diz: quem te plantou conhece a localização do ribeiro. Não, melhor, diga: quem te plantou conhece a localização do ribeiro. Você não foi jogada ao ermo, você foi plantada. Você não foi jogada, você foi plantada. E Deus me trouxe aqui para te dizer: alguém queria que você secasse, mas não entende o segredo da... Esse arbusto aqui é as tamargueiras. E não confunda tamargueiras com tamareira. Tamargueira aqui, aonde elas são plantadas, não nasce mais nada no entorno. Você quer ver um exemplo disso aqui? Eu não sei se aqui tem eucalipto. Tem eucalipto aqui? Você já viu que aonde planta eucalipto não cresce mais nada? Cresce, irmã? Não, porque o eucalipto libera substância que quando alguma planta vai crescer, ele mata antes que cresça. Porque ele se pensa dono do território. Ele cresce e não quer que ninguém no entorno cresça. Ele cresce e não quer que ninguém cresça. Ele aparece e não quer que ninguém apareça. Mas graças a Deus que aqui tem planta no ribeiro. Quem é planta no ribeiro cresce, mas olha do lado e diz: vai crescer também. O meu departamento prospera, o dela vai prosperar também. A gente quer que a pessoa... Aleluia! Eu vou repetir isso daqui. A oração de crente que é plantada ao ribeiro, ela está dizendo: meu irmão vai prosperar, a casa dela vai prosperar, o departamento dela vai prosperar, o ministério dela vai prosperar. No reino de Deus não é competição e nem comparação. O reino de Deus é cooperação. Eu vou repetir: não é competição e nem comparação, é cooperação. Eu vou crescer, mas a minha amiga do lado vai crescer também. Eu vou prosperar, a casa da minha amiga vai prosperar. Há uma nuvem de glória pairada sobre esta casa. Há uma nuvem de glória pairada sobre esta casa. E sabe o que Deus está dizendo? É plantada, não é visitante, é plantada. Eu vou repetir: não é visitante, é plantada. Quem é plantada tem compromisso com o lugar que é plantado. Tem gente que é visitante. Quem é visitante não tem responsabilidade com a geografia onde foi plantado. Mas quem foi plantada está dizendo: eu frutifico aqui, eu tenho que gerar aqui, eu tenho que produzir aqui. Que a gente precisa entender, e é simples. Qual? Enquanto a tamargueira, as suas raízes são superficiais, enquanto elas não resistem ao calor, elas murcham. A tamareira é o símbolo de resistência. Por quê?
Porque o sol pode ser forte, o calor pode ser escaldante, pode plantá-la no deserto, mas ela produz fruto doce. Porque a sua doçura não depende do ambiente. Eu vou repetir. Alguém pode fazer mal, mas ela continua produzindo fruto doce. Alguém pode fazer mal, e tem gente fazendo mal esperando que você vá revidar na mesma moeda. Só que quem foi plantado e conhece a quem serve, não vai revidar na mesma moeda, não vai para a rede social, não vai para o grupo do WhatsApp, não vai colocar lá no Facebook se sentindo chateada, se sentindo... Não. Quem conhece o Deus que serve, ela está dizendo: pode me ferir, mas eu vou produzir fruto doce. Pode me ferir, mas eu vou produzir fruto doce. Pode me ferir, mas eu vou produzir. Sabe por quê? Porque a maldade não vai tornar você maldosa. A bondade vai continuar mostrando quem você é. Alguém está dizendo: vamos fazer mal? Porque ela vai ter que mostrar quem ela é. A maldade está revelando quem você é. Vou repetir: a maldade dos outros está revelando a sua bondade. Porque alguém achou que você ia revidar, só que você continua adorando, continua servindo, continua cultuando, continua levantando a mão. Alguém está dizendo: fere! Quanto mais fere, mais você produz. Quanto mais fere, mais... Você foi plantado em um lugar estratégico. Repita comigo: lugar estratégico. Segundo, você foi plantada para produzir. Você foi plantada para quê? Nós fomos plantados para quê? Produzir. E aí a gente precisa entender uma coisa. Qual? Fomos chamadas para produzir. Só que aqui a gente precisa entender que o que eu produzo não para mim. Eu não produzo para minha glória. Porque árvore que produz para si, Deus seca a raiz. Árvore que torna presunçosa pela sua produção, Deus seca a raiz. Só que a gente precisa entender que nós fomos plantados para produzir. Então a gente precisa entender que não basta apenas estar plantado, é necessário estar enraizado. E não é apenas estar plantado, tem que estar plantado, enraizado e perto da fonte. Você quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo muito clássico? Livro do Gênesis, capítulo de número 26. O texto diz que pegaram Isaac está lá, tadinho, abrindo o poço que era do seu pai, lá na terra dos filisteus. Os filisteus vêm, entulham o poço de Isaac, suja a água. Aí Isaac vai brigar pelo poço? Não. Aí ele vai lá, vai abrir outro poço. Toma o poço de Isaac. Isaac vai lá, abre outro. Isaac não cansa, não. Porque quem conhece a fonte não briga por causa de poço. Deus não te plantou perto de poço, Deus te plantou perto de... Você foi plantada perto do ribeiro. Deus está dizendo: o recurso não é limitado. Alguém está dizendo: a fonte vai secar. Vai nada. Vai não. Por quê? Porque a nossa fonte é inesgotável. Sabe o que Deus está dizendo? Quem é plantado perto do ribeiro, o calor não é capaz de secar quem é alimentado pela fonte. E isso aqui é interessante. Por que é interessante? É simples. O quê? Os cristãos
Os crentes mais frutíferos são aqueles que mais são podados pela tesoura de Deus. Eu não é, irmã? Irmã, esse crente que mais adora no culto é o que mais está passando prova. O crente que entra gritando é o que está passando mais luta. Por quê? Porque o volume da adoração denuncia o tamanho da guerra. E aí tudo bem, a igreja respeita você que não dá glória, a igreja respeita você que não dá aleluia, a igreja respeita você que não acredita em mistério, a igreja respeita você que não acredita em profecia, mas respeita quem adora, respeita quem acredita, respeita quem corre. Porque essa mulher gritando do teu lado, ela está com a guerra, ela está sendo podada. Deus está dizendo, deixa eu limpar aqui. Porque quanto mais limpo, mais ela frutifica. Quanto mais limpo, mais ela frutifica. Quanto mais limpo, mais ela... Oh, se eu fosse você, eu não reclamava do volume do glória. Eu pegava na mão dessa amiga e dizia, se você não dá glória, eu dou 2. Um para mim e um para você. Um para mim e um para você. Mas que nesta noite o céu vai se movimentar. O céu vai se movimentar. Eu estou dizendo que Deus vai batizar no Espírito Santo. Eu estou dizendo que Deus vai renovar mulheres aqui hoje. Satanás achou que tu ia sair daqui murcha, só que Deus está descendo no cliente do céu, está te dando uma injeção de ânimo e está dizendo, aguenta, 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 aguenta. E aí, nós precisamos entender que o calor não murcha. Logo, se o calor não murcha, nós estamos dizendo que para quem é plantada junto ao ribeiro, Deus não vai deixá-la refém de estação. Quer ver um exemplo disso? Eu sou mais da roça. Você já pegou uma fruta e enrolou no jornal? Ah, não, eu estou na cidade, ninguém fez isso. Denunciei minha idade agora. Ninguém pegou uma plantinha, enrolou no jornal, num pano, e colocou no forno? Nossa, agora eu arrasei. Para quê? Para amadurecer. Essa planta que amadurece no forno, acelerando o processo, tem o mesmo sabor da fruta que amadurece no pé? Porque tudo que é forçado a gente percebe. Tudo que é forçado a gente percebe. Não, pode cantar o mesmo hino, mas não canta na mesma velocidade. Pode tentar, mas não consegue. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai se tornar refém de estação. Você não vai ficar olhando que estação vou produzir. Não. Deus está dizendo, aonde eu te plantei, as mãos que te plantaram está dizendo, vai produzir. Que estação? Não vai depender de estação. É por isso que o tempo passa, você continua com o mesmo vigor, com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma capacidade. Porque Deus está dizendo, não precisa forçar. Quem está plantado junto ao ribeiro não é forçado, é natural, é espontâneo. Eu vou repetir, é espontâneo. E Deus está nos dando uma graça aqui nessa noite para te dizer, você não vai ficar olhando estação e vai dizer, porque fulano produz mais rápido, porque ela cresce. Não, Deus está dizendo, eu estou liberando uma graça aqui nessa noite, que é de
florescer em qualquer estação, em qualquer geografia, em qualquer lugar, aonde você for, a mão do Todo-Poderoso vai estar sobre você, dizendo: se for para o deserto, vai produzir no deserto, se for para o gelo, vai produzir no gelo. Mas ninguém cresce lá, pode ninguém crescer, mas quem eu liberei dizendo que vai produzir, vai produzir. Não é a planta, foi quem a plantou no território que plantou. Você entende isto? É por isso que alguém achou que você ia morrer no deserto. Aí você floresceu, colocaram no gelo, floresceu também. Porque Deus está dizendo: aonde for, a bênção te acompanha. O inimigo pode arrancar tudo, a única coisa que ele não consegue arrancar é a promessa sobre a tua vida. Eu vou repetir: pode tirar tudo, mas não consegue tirar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a tua vida. E Deus está dizendo aqui nessa noite: a profundidade da raiz determina a firmeza da árvore. É no secreto que as raízes crescem. A aparência da árvore está revelando a força de sua raiz. O segredo não está no calor, o segredo não está no ambiente, o segredo está na raiz. E Deus está dizendo: eu estou fortalecendo a estrutura que te mantém de pé. Coloca a mão no ombro dessa amiga e diga: Deus está sustentando a estrutura que te mantém de pé. Não, libera melhor, diga: Deus está sustentando a estrutura que te mantém de pé. Alguém está olhando o caule, alguém está olhando a folha, só que Deus já escondeu a raiz e está dizendo: aqui ninguém toca, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca. Eu vou repetir: aqui ninguém toca. Deus escondeu a raiz, está dizendo: aqui ninguém toca. Satanás até tentou, o inimigo até armou, mas o laço se quebrou. O laço se quebrou. Eu preciso de pelo menos 2 irmãs dando glória a Deus aqui. E Deus está dizendo: o laço se quebrou, a armadilha foi quebrada, toda ferramenta preparada não vai prevalecer. Toda ferramenta preparada não vai prevalecer. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. E Ele está dizendo: o laço se quebrou. Deus está desarmando o valente aqui nessa noite. Deus está desarmando o teu adversário aqui e está dizendo: não toca, não toca, não toca, não toca. Não toca. O inimigo preparou meses, mas Deus só precisa de um culto. Deus só precisa dessa noite para desfazer toda a armadilha de Satanás. Toda mentira do adversário está sendo dissipada agora. Está sendo dissipada agora. Está sendo dissipada pelo poder que é no nome de Jesus. 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 Há poder 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 no nome. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Tudo aquilo que Satanás arquitetou cai agora. Toda flecha contra a tua casa, contra esse ministério, está caindo por terra agora. Agora, 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 está caindo.
caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Uramaia, Uri, Tecamá, tu que Tecamanturi, a Candarabara, Xúria, Candarábia, Emanturi, Candoi, Dumiteca, Eminute. Tu que necamanto, que decapapapa, evitu que decamanto, que decapato, que te, e que decamanto, que decapata, toda mentira está sendo dissipada pelo vento de verdade agora. Toda nuvem de mentira está sendo dissipado pelo vento da verdade agora. Agora, 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 agora. Dizendo, eu estou dando saúde, eu estou dando vigor, eu estou dando autoridade, eu estou dando graça aqui nessa noite. Deus está controlando pressão, Deus está controlando glicose. Não vai ficar no leite de hospital, porque tudo que o inimigo
inimigo queria te colocar no leito, mas Deus está dando saúde agora, agora, agora. No céu, precisa confiar da sua raiz na terra. Quem não tem raiz no céu, depende da raiz da terra. Depende de toda a movimentação aqui. Depende de tudo que acontece aqui. Depende de toda a situação que a gente se encontra. E não é falando de política longe, não cabe a mim. Mas toda a tensão que o mundo vive, toda a tensão, há uma guerra entre Ucrânia e Rússia que parece que já não se fala mais, porque Irã ou Hamas e Israel volta a ganhar o noticiário com muita força. E onde a gente viu Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, dizendo: nós estamos com Israel. Há uma fala do líder do Irã dizendo: as portas do inferno se abrirão contra Israel. A gente está vivendo uma guerra, mas eu posso te dizer, o que a gente faz é orar. Por quê? Porque quem tem raiz no céu está dizendo: é passageiro, é passageiro, é passageiro. É por isso que Satanás tenta amedrontar, a ponto de você olhar e dizer: meu Deus, vai ser a pior semana, vai ser o pior mês, vai ser tudo em crise. Deus está dizendo: não precisa confiar naquilo que a carne diz. Eu liberei uma mensagem profética, e quem acredita na mensagem profética está dizendo: a porta do inferno não vai prevalecer, não vai prevalecer. Eu posso dizer uma coisa, o parto vai encerrar agora. Que, Laila? A beleza da árvore pode enganar, mas o deserto tem o poder de revelar quem tem raiz. O deserto pode enganar, a beleza da árvore pode enganar, mas o deserto revela quem tem raiz. E a gente conhece quem tem raiz é no deserto. Não é quando a torneira está aberta, não. É quando a torneira fecha, que nem pinga-pinga, meu Deus. Nem pinga-pinga. Mas você está com um sorriso de orelha a orelha. Você entrou cultuando no culto, e você está dizendo: o azeite vai multiplicar, a farinha não vai acabar. Eu estou crendo nisso. Alguém mais crê? O azeite vai multiplicar, a farinha não vai acabar. E Deus está dizendo aqui: o deserto está revelando quem é adorador e quem não é. O deserto está revelando quem tem raiz e quem não tem. Alguém depende da porta aberta para dar glória a Deus. Alguém depende da bênção material para cultuar. Só que alguém chegou aqui quebrado, zerado, mas está dando glória a Deus, dizendo: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. A raiz é... Entendo o que Jeremias está dizendo. Jeremias diz, eu encerro: a confiança de quem está no braço da carne é como um arbusto solitário sozinho no deserto. Não tem raiz, não tem jardineiro, está lá. Depende da circunstância externa. Nada não produz e nada cresce ao lado. Mas aquele que põe a sua fé em Deus,
Aquele que põe a sua fé em Deus, eu vou repetir. Aquele que põe a sua fé em Deus, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. Vai produzir, vai crescer, vai florescer e não vai morrer. Não vai morrer. Deus está liberando uma palavra e pega aqui nessa noite para encerrar. Deus está dizendo a diferença do que serve e de quem não serve a Deus. A diferença de quem serve e de quem não serve está no mesmo ambiente, está no mesmo deserto, mas a diferença está onde foi plantado. Eu vou dizer algo aqui, pega quem acredita. Aquele que confia em Deus, o seu tronco pode estar morto, mas o cheiro das águas, o tronco, alguém pode passar, orar e dizer: acabou, dá dó, tadinha, dá pena, acabou, não levanta mais não, mas o cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, Satanás olhou e disse: vamos matar o tronco. Satanás disse: vamos matar o tronco. Os fariseus disseram: mata o tronco. Os escribas disseram: mata o tronco. Pilatos disse: lava as minhas mãos. Se vocês querem matar, pode matar. Lavei minhas mãos. Todo mundo achou que Jesus era o tronco e colocaram no sepulcro. No sepulcro passou sexta, passou sábado, e alguém disse: os discípulos não produzem mais, acabamos com a árvore. Os discípulos não produzem mais, acabamos com a árvore. Só que Maria Madalena foi no domingo pela manhã, lá no sepulcro, tentar ungir o tronco. Só que ela não sabia, é que ele não era tronco, ele é a raiz de Davi. Ele é a raiz. Sabe por que você está vivo dando glória a Deus aqui? Porque a raiz tem legitimidade de dar autoridade para quem é raiz. A raiz não morreu, ao terceiro dia ressuscitou. A raiz está viva, a raiz está viva, a raiz está viva, a raiz está viva. Só quem quer que a raiz está viva? Só quem quer. Fica de pé. Você pode abraçar essa amiga agora? Pode abraçar, não deixa ninguém sozinho agora não. Deixa ninguém sozinho agora não. Deixa não. Deixa não. Deixa ninguém sozinho agora não. Essa raiz aí já achou água nessa noite. Essa raiz já achou água nessa noite. Essa raiz já achou água nessa noite. Até quem entrou aqui com o tronco caído, tem água aqui para ressuscitar hoje. Tem vida aqui nessa noite. Tem vida aqui nessa noite. E Deus está dizendo: você não sai daqui achando que tudo vai continuar. Não vai. Deus está dando nutriente para essa raiz e está dizendo: não vai murchar, vai pegar cor, vai ficar verde as folhas, vai voltar a ter cor, vai voltar a ter brilho, vai cantar com autoridade, vai exercer o ofício. Abençoe, eu quero
quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar, mas eu quero que você me ajude agora. Existem pessoas que entraram aqui que não estão localizadas próximo ao Ribeiro. E todo esse movimento, todo esse culto foi para que você saia daqui hoje produzindo e com a sua raiz perto da fonte. Eu quero perguntar nessa noite, você moça, você moço, você minha amiga, você que veio aqui, foi convidada, viu o cartaz, você que veio aqui, mas está distanciada, está longe, ou nunca frequentou uma igreja. Você que está aqui hoje, mas precisa voltar para perto da fonte. Eu convido você a sair do teu lugar e eu quero orar por você agora. Me ajuda, vê se tem alguém, essa pessoa que você está abraçada. Vê se ela está longe, vê como ela está. Eu te convido você a sair do teu lugar, você que precisa voltar para perto da fonte. Cadê a segunda vida? Segunda. Cadê a segunda vida? A segunda chegou aqui, cadê a terceira? A irmã, tá tendo festa no céu agora, tá tendo festa no céu agora, tá tendo festa no céu agora. Eu quero perguntar, cadê a terceira vida? Ajuda, vê se tem uma mulher do teu lado aí. Vê se tem esse amigo, essa amiga que tá do teu lado, deixa ela vir sozinha não. Dá um pulo com ela desse lugar e vem pro altar. Vem porque tem mais. Vem porque tem mais. Tem mais para chegar aqui. Tem mais para chegar aqui. Tem mais para chegar aqui. A igreja me ajuda agora. Eu quero perguntar onde está a terceira pessoa. A terceira. A terceira vida para Jesus. A igreja me ajuda agora. Onde está você, moça, moço, que precisa voltar para perto da fonte? Eu convido você a sair do teu lugar, vem. Pessoa para Jesus, a quarta vida. A quarta, moço, o Espírito te chama. Moça, o Espírito te chama. Ele quer tratar da sua raiz hoje. Toda ferida exposta, todo mal que foi lhe feito, toda ferida que Satanás lhe causou, hoje a bálsamo para curar. Hoje a cura para sua alma. Eu quero perguntar onde está a quarta pessoa para Jesus. A quarta vida para Jesus. A quarta. A quarta. A quarta vida para Jesus. Moço, moça, o Espírito te convida. Eu quero perguntar onde está a quarta pessoa para Jesus. A igreja ajuda, porque tem alguém querendo chegar, só não tem força.
Alguém está querendo vir, mas está presa. Alguém está querendo vir, está dizendo: eu já tentei tantas vezes. Mas o Espírito te visita no lugar onde você está agora. Há um sopro de vida, há um sopro de coragem. A sua vinda para o altar é um posicionamento de você dizendo: basta. E eu quero perguntar agora, e eu passo para o pastor para orar. Eu pergunto: aonde está a quarta vida para Jesus aqui? A quarta pessoa. Moça, moço, a quarta vida, a quarta. A quarta porque está tendo movimentação, está tendo movimentação. A quarta pessoa para Jesus. Sai do teu lugar agora. Nós queremos orar por você. A quarta vida. Moço, moça, tem mais alguém que precisa dar um basta nessa situação? Alguém que precisa se posicionar dizendo: estou colocando basta hoje. Estou colocando um basta hoje. E eu pergunto: onde está a quarta vida para Jesus? A quarta. Tem? Não tem? Você pode glorificar pelas vidas que estão aqui na frente? Levante suas mãos. Levante suas mãos. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos essas 3 irmãs em tuas mãos. A partir de hoje eu posso chamá-las de irmãs. Espírito Santo, perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas, escreve o nome delas no livro da vida, que elas cresçam firmadas, enraizadas, que cresçam debaixo de bênção dos céus, e que a tua poderosa mão esteja sobre a vida delas. E a igreja, como confirmação, diz: